Já estamos de volta, 8º mandamento, não furtarás. E olha, na nossa discussão de hoje, o Gilson Cardoso, que é pastor, o Vernei Antônio de Freitas, que é delegado de polícia. Nesse bloco aqui, a gente vai conversar um pouco sobre questões éticas que envolvem o roubo, envolvem o furto, de um jeito não tão declarado quanto a gente estava falando nesse primeiro bloco da nossa discussão. Vou lançar a primeira questão. Fui a um restaurante, quando eu fui conferir a minha conta, eu tô vendo que eu comi alguma coisa que não foi cobrado ali. E eu vou pagar minha conta muito menor se eu não avisar ninguém. Ou ainda uma relação muito próxima, quando eu recebo um troco e eu consigo fazer a conta e vejo que existe mais dinheiro ali do que eu deveria ter recebido. Como é que a gente faz com essa questão? É roubo, não é? É furto. É errado. Microfone, doutor. É ilegal. E voltamos ao provérbio que o pastor nos citou. É aquilo. Você tem que entender que o que você faz, ele pode não estar no alcance das pessoas. Você pode estar fugindo do alcance das pessoas, mas de Deus não. Ele te vê e você sabe disso. E aqui nós vemos então a diferença nesse momento, nessa pergunta, em quem é cristão e quem não é cristão, em quem entregou a sua vida a Jesus e aqueles que ainda não o fizeram. Aqui está a diferença. Quem é um verdadeiro cristão não consegue. Não consegue. Isso foge aos seus princípios. A sua natureza nova impede. Mas é muito interessante, porque eu já tive a experiência de troco, eu não me lembro, assim, mesmo porque eu tenho uma dificuldade com matemática, talvez eu recebi até um troco a mais e não percebi. Agora, uma outra coisa interessante, essa do restaurante, às vezes, o garçom que você vai falar que tem uma coisa a menos ali, leva um susto. Porque ele não está acostumado a ter esse tipo de questão, né? Mas a gente já continua conversando sobre isso e outras questões éticas. A Leilane foi até as ruas para saber como as pessoas lidam com essa questão e se elas fazem uma relação com o mandamento. Leilane, com você. Pois é, Wagner. Agora nós estamos aqui nas ruas para saber se em algum momento nós somos ou não ladrões. O que é roubar para o senhor? Roubar é pegar uma coisa que não lhe pertence. Roubar é tirar aquilo que não é seu. E você acha que roubar é pecado? Tem várias situações. Acho que roubar em si é um ato errado, mas tem situações que um cidadão precisa roubar para poder dar o que comer para a família dele. Então, se roubar é pecado, também perdoar nesses casos é cristão. E você acha que roubar é errado? Com certeza. Com certeza? E existe diferença entre um ladrão de galinha e um ladrão de banco? O roubo é o mesmo. Existe. A própria finalidade do roubo já mostra a diferença, né? E o ditado de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, você acha que funciona? Eu acredito que não. Não. Não acredito nesse ditado, não. Se apropriar então do que é dos outros, é errado. É errado. Quando a gente mente que vai pro trabalho, que não vai pro trabalho porque tá doente, a gente tá roubando o tempo da empresa, o dinheiro da empresa. O senhor acha que isso é uma forma de roubar? Essa também é uma das formas de roubar, mas a pior de todas é quando tem uma vítima, não? Aí a vítima ou fatal, ou a pessoa fica por algum motivo que não consiga mais ter uma atividade. Essa é o pior de todas, não? Quando a gente fica no trabalho, no Facebook, ou a gente chega mais tarde e anota lá que chegou no horário, isso é roubo também ou não? É uma forma de... Não é roubo, né? Roubo não se configura como isso aí, mas é uma forma de a gente não cumprir com o que a gente tem que fazer, né? Não é correto, não. Sim, sem dúvida. E o senhor já recebeu o troco errado, troco a mais em algum supermercado e devolveu o troco? Já devolvi até em banco e não foi pouca quantia, não. E você, em alguma situação, já recebeu o troco a mais em algum lugar e devolveu o troco? Claro, já. Honestidade em primeiro lugar. Isso, sempre. As pessoas aqui acham que roubar não é um ato correto. Agora eu quero saber com vocês aí no estúdio, quais são as consequências de furtar, de roubar alguma coisa que é de outra pessoa? E Wagner, eu quero fazer uma pergunta pra você. Alguma vez na sua vida você já recebeu o troco a mais e não devolveu?
Pois é, Leilane, ó, eu adiantei a resposta aqui da sua pergunta. Eu não consigo lembrar isso de eu ter recebido um troco a mais e não ter devolvido. Mas como eu tenho essa questão matemática muito complicada, talvez eu roubei por engano, mas aí Deus me perdoa, né? Agora, essa questão de conta no restaurante, nossa, já aconteceram muitas vezes comigo isso. De chegar a conta, não ter lá o meu suco, ou não ter lá um dos pratos que foi pedido à mesa, e acontece isso, é muito interessante. A pessoa parece que te olha como um santo imaculado porque você está falando que a conta está errada. Porque não é uma coisa que as pessoas fazem muito, né? É verdade. A sociedade não está preparada hoje para o que é o correto. Hoje nós somos conhecidos como o povo do jeitinho brasileiro. O jeitinho né? brasileiro. Tudo tem um jeitinho e todo mundo quer levar vantagem. Uhum. Então, quando você faz o que é correto, as pessoas se assustam. E o mais bonito disso, conforme o doutor diz, é você demonstrar realmente esse lado cristão, esse lado diferenciado, da honestidade. Eu aprendi muitas coisas com meu pai. Meu pai já passou fome, ele teve situações assim de passar necessidade mesmo. Eu nasci num lar muito pobre. E meu pai sempre ensinou o seguinte: o que é seu, o que é dos outros é dos outros. E às vezes eu falo assim, pai, ele é exatamente isso. E hoje em dia nós precisamos praticar, expandir o reino dessa forma, fazendo o que é o correto. Essa é a maior revolução que nós vamos praticar. É nos centavos, é R$1, é R$2, é R$3. Então uma coisa interessante que aconteceu no colégio já por 2 vezes, algum aluno encontra dinheiro no chão. Quando esse aluno encontra algum valor no chão e me devolve, eu devolvo ali para alguém, eu faço questão de ir até a professora dele, em off, falar com ela assim, olha, esse aluno encontrou um dinheiro e devolveu. Quando eu chegar na sala de aula, você, por favor, peça para ele se levantar, fala o que aconteceu com ele, o que ele fez e todo mundo vai dar uma salva de palmas para esse garoto. Reforço positivo. Exatamente, porque a gente tem mania de exaltar muitas das coisas negativas, mas os positivos têm que ser exaltados. Esse garoto, quando termina, no final da aula, ele me procura correndo. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Todo mundo na sala me aplaudiu. E aí a garotada, toda uma com inveja da outra, quer um dia encontrar um dinheirinho para receber os aplausos. Então essa é a questão que a gente tem que ressaltar hoje. Valorizar o que é correto. É verdade, eu fico feliz de ouvir isso. Mas essa é a diferença. E o cristão tem que fazer diferença. Em todos os momentos, qualquer momento, você tem que fazer diferença. Você tem que se apresentar como diferente. Eu sou delegado de polícia, mas eu obedeço os sinais de trânsito. Eu paro nos sinais, não é porque eu estou usando uma viatura, não é porque eu tenho o meu cargo, é que eu posso exorbitar dele. Claro. E eu digo que faço isso não por causa da minha situação de autoridade policial, mas como cristão que eu sou. E que as pessoas têm que me olhar, cidadão, eles têm que me olhar e falar, olha, ele está cumprindo as leis. Agora, se eu estou infringindo uma lei, eles vão me observar e vão dizer, olha só, eles vão apontar o dedo. E nós, os cristãos, eu me coloco, e eu sou tranquilamente, me coloco como um cristão antes até do meu cargo, porque nós somos cobrados mais. Você já repara que nas notícias de jornal, quando envolve um cristão, eles dizem... A coisa tem outro peso, né? Tem outro peso. E a gente tem que pregar através das nossas ações e não somente através das nossas palavras, né? Exatamente. Isso é fundamental. Agora, o senhor ia falar uma coisa, pastor? Eu posso acrescentar só alguns Claro, detalhes? pode. A lei de Deus é algo perfeito. A lei de Deus é dividida em 5 pontos interessantes, né? Ela está dividida ali em Deus, a santidade de Deus, na família, ela também a humanidade e os semelhantes. Todos os mandamentos, se você for analisar, exatamente esses pontos. E ela, no simples, vamos dividir ela em 2 pontos, amor a Deus e amor ao próximo. As 2 tábuas, né? A primeira tábua, amor a Deus, a segunda tábua, amor ao semelhante. E quando fala ali não furtarás, a gente tem que tomar muito cuidado nesse detalhe, inclusive nas perguntas até mesmo que você fez. Né? Você ficar na internet enquanto está no trabalho, você faltar no trabalho porque está doente. Tem um comentarista bíblico que ele, Matthew Henry, ele diz o seguinte, que eu queria ressaltar aqui para vocês. Ele diz assim, ó, defraudar o público, contrair dívidas sem pensar em pagá-las, ou evadir o pagamento das dívidas justas, a extravagância,
viver da caridade quando não é necessário e toda a opressão dos pobres em seus salários. Estas outras coisas infringem esse mandamento também, que exige o trabalho, a sobriedade e o contentamento, além de tratar os demais como gostaríamos que eles nos tratassem. Eu achei interessante uma parte da opressão do salário do pobre. Do pobre. E aqui tem um ponto que eu nem cheguei a ler, que fala assim, você querer levar vantagem com alguém que é ignorante. Ou seja, você sabe que a pessoa não é conhecedora da causa e você quer levar vantagem disso. Outro ponto que ele ressalta, que eu achei interessantíssimo, é aquela questão assim, você vender algo muito mais caro do que é. Querer levar vantagem dos negócios. Então, eu acho que aí tem um ponto muito importante, porque grande parte da nossa audiência é cristã, acredita na Bíblia, confia em Deus. Então, sabe o que vai acontecer? Dificilmente alguém vai pegar, vai encostar a arma na cabeça de alguém e vai falar, passa o celular, passa a carteira. Dificilmente isso vai acontecer. Agora, a gente pode cair na questão de não cumprir esse mandamento em coisas assim, que podem parecer pequenas. Quer ver um exemplo? Eu tenho um carro, eu sei que ele vai fundir o motor daqui 100 quilômetros e eu vendo. Vendo por um preço normal, como se nada tivesse acontecendo. Eu estou roubando ou não estou roubando? Sem dúvida, você está enganando. E qualquer espécie de engano, para você usufruir dele, você está furtando. É a palavra que a Bíblia usou, ela traduziu por furto, mas pode ser traduzido por outros verbos iguais. E eu quero dizer que nós furtamos Deus. Nós subtraímos de Deus muitas e muitas vezes, até a soberania dele. Porque nós queremos decidir por nós próprios coisas que cabem a Deus. E aí nós estamos furtando Deus. A gente toma o lugar dele. Estamos no lugar dele. Eu coloquei aquela questão de que... A Leilane, na verdade, colocou no VT agora, falando de que quando a gente está lá no trabalho e a gente fica no Facebook, fica na internet, fica de papo no corredor, a gente está roubando a nossa empresa. Vou usar a palavra do doutor. A gente está subtraindo a nossa empresa. Isso eu já tinha ouvido, acho muito interessante a gente pensar nisso. Como cristão, como cidadão, quando a gente tem um trabalho e a gente recebe por estar ali determinadas horas, a gente tem que desenvolver o nosso trabalho nessas determinadas horas e não outras atividades. Senão a gente está roubando a nossa empresa. Agora, quando a empresa paga um salário que não é digno para o seu funcionário, existe uma outra situação que o comentarista bíblico colocou aí. Eu acho muito interessante. A gente está roubando o trabalho daquela pessoa, porque a gente não está pagando. E aí a gente não pode pensar só numa grande empresa. Mas você tem alguém que te ajuda na sua casa e você sabe que o trabalho dessa pessoa vale X, mas você está pagando menos X? Você está roubando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser extremamente moralista quando a gente está deixando coisas muito pequenas acontecerem uma transgressão do mandamento e roubando a nossa salvação. Perfeito, perfeito. Esse é o ponto. Agora eu vou chegar num princípio maior ainda. Quando nós vamos no livro de Efésios, capítulo 6, ali tem uma relação do funcionário e do patrão. E ali você tem um ponto mais importante ainda, que às vezes... Eu sou formado em administração de empresa, então tá por dentro do assunto. Eu trabalhei um tempo no mercado corporativo, essas coisas me ajudou bastante a ter uma visão diferente. A Bíblia menciona, quando você trabalha para alguém, independente se o patrão for o maior carrasco do mundo, se for aquele camarada que todo mundo quer falar assim, some da minha frente, lembre-se, você não está trabalhando para ele. O cristão é diferente. Você trabalha para Deus. Deus fala assim, você trabalha para mim. E sou eu que vou promover você. Agora imagina só, você agora tem um patrão superior ao seu patrão terreno. E ele diz o seguinte, fique tranquilo, porque com você, patrão desonesto, que você fica explorando o pobre, eu vou fazer justiça com você também. Olha que equilíbrio esse, né? Isso está lá em Efésios 6, do versículo 5 até o verso 9. Efésios 6? Efésios 6, do verso 5 ao 9. Então, olha aqui, ó, escravos ou funcionários, né? Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo.
Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. E o Senhor recompensará cada um pelos trabalhos que assim praticar. Amém. Aí a complemento chega aqui, né? Olha só, para os funcionários, para os patrões. E vocês, senhores, tratem bem seus funcionários da mesma forma. Não os ameacem. Desta forma, eu vou trazer justiça sobre ti. Eu vejo isso, que é um princípio maravilhoso de Deus, que é o princípio da mordomia. Tudo pertence a Deus, nós somos administradores dos bens que não nos pertencem. Não nos pertencem, mas pertencem a Deus. Nós temos que administrar e vamos prestar contas de tudo. E saiba disso. Então, quando você pensa que você está pulando evitando de pagar uma dívida, pulando um boleto, qualquer coisa, por menor que seja, você é esse princípio que o pastor acabou de ler. Você vai responder por ele porque é um princípio de é a transgressão mordomia. do mandamento. É a transgressão do mandamento. É a gente se empolgou grandemente aqui, a gente vai ter que ir para o intervalo, esse bloco ficou enorme, mas a gente volta para o último, porque o assunto também é polêmico no último bloco, pirataria. É outra forma que, inclusive, muitos cristãos roubam, não se atenta para que está roubando e está transgredindo o mandamento. Intervalo rápido, a gente volta já.